Snap, placement, kick by Hartley, and it is good! It's good! It's good! Pigs have flown! Hell is frozen over! The Saints are on their way to the Super Bowl! Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Olá, torcedores e torcedoras da franquia mais maluca da NFL, New Orleans Saints. Amigos, acabou a pré-temporada agora, né? Depois dessa vitória sobre o Green Bay Packers, né? E agora sim a temporada começa para valer. Jogo treino de domingo. E por que mais maluca, né? Justamente por conta dessas coisas. Ano passado, aquela eliminação traumática, e aí o pessoal chamando a gente de viúva do Drew Brees, que nós vamos ter campanha negativa, o Packers vai passar o carro, sem Michael Thomas, todas essas coisas aí. E o que o Saints faz? Vai lá e mete um 38-3 em cima do Green Bay Packers, para desespero das casas de apostas aí, ou não, né? Deve ter gente que deve ter ganhado bastante dinheiro ontem aí. Mas é isso, o New Orleans Saints é esse time que cuja cidade, né, venceu aí 2 furacões, venceu o Katrina, e agora o Ida passou, deixando também vários danos, pessoas ainda em condições precárias lá na região. Mas é essa resiliência que move o time, e por isso mesmo foi uma exibição de gala nesse domingo, atropelando os favoritos Green Bay Packers, favoritos até Super Bowl, né? E felizmente tivemos um resultado muito positivo ontem. E para falar um pouco desse jogo e ainda falar sobre a partida que vem, né, do próximo domingo, às 14 horas, contra o Carolina Panthers, nós temos aqui 3 pessoas com toda a capacidade para trazer para vocês todas as informações sobre esses jogos. Começando aí com ele, o camarada Igor. E aí, Igor, beleza? Opa, galera, estamos aí. Quando eu vi, o negócio já tinha ficado louco no jogo. E aí eu até não vi o resto do jogo pra não zicar, assisti só depois, porque eu não queria atrapalhar. Se eu começo a ver esse jogo e o Packers vira, eu ia ter que ser obrigado a sair do Saints Brasil. Mas estamos aí, bom demais, cara, bom demais, que loucura. Isso é New Orleans Saints, cara, não tem outra coisa a definir, isso é New Orleans Saints. Pô, que bom então, se eu soubesse dessa informação aí, eu teria torcido até com mais afinco, viu, porque a gente não ia perder você, né, cara, então acho que os deuses nos ouviram aí, né. E outro que a gente também não quer perder nunca é o nosso querido Ivanzito. E aí, Ivan? E aí, Xará, e aí, galera? Olha, assim como o Igor, eu também tive alguns problemas para acompanhar o jogo. Mas, de qualquer forma, acho que a gente descobriu os pés frios, então. Porque foi, meu Deus, e depois também um baile, né? Uma coisa impressionante. Eu acho que ninguém, nem o mais otimista torcedor, esperava algo, sei lá, tão acachapante assim. Green Bay Packers não sabendo o que tava fazendo em campo, Aaron Rodgers sendo mandado pro banco. Cara, incrível, né? Sensacional. E hoje nós estamos aqui um convidado muito especial que vem para falar, né, do Carolina Panthers, vem trazer as informações confidenciais pra gente, né? A gente agora, já na temporada passada, tá adotando aí essa estratégia de pegar as informações lá direto da fonte, pra gente saber o que temer. Então, o João Marcelo tá aqui, né, meu quase xará. E aí, cara, tudo bom? Fala aí, galera, muito obrigado aí já pelo convite. Hoje é na paz, mas aí domingo a gente vai pro fight. Você tá preparado aí pra
para algumas alfinetadas aí por parte da nossa equipe aqui, porque assim, aqui é na amizade, mas você sabe que a rivalidade tá aí, né? Não, vim preparado, até porque o passado recente não me deixa muito feliz quando o assunto é Panthers e Saints, mas não tem jeito, o time é outro, a coordenação é outra, né? O staff é outro, então vamos dentro de você mesmo, vamos embora. Beleza. Acho que esse jogo aí eu tô com uma expectativa legal para esse jogo. Acho que o Panthers vai dar trabalho. Mas enfim, bom, eu sou o Marcel Xará e hoje vocês vão estar comigo aí para o nosso episódio número 71 do IDET Podcast, que vai começar agora. Tudo sobre o New Orleans Saints é no We That Podcast. Bem, vamos trazer aqui nesse primeiro bloco, a gente vai falar um pouco da partida contra o Green Bay Packers e depois a gente vai discutir na sequência o jogo contra o Carolina Panthers, né? Para começar, vamos trazer aqui algumas estatísticas dessa partida que aconteceu em Jacksonville, por conta, né, até que eu citei no começo aqui do episódio, da questão do furacão Aida. Não havia condições do Saints mandar esse jogo no Superdome, inclusive o próprio time está treinando em TCU, né, Universidade, no Texas. Então, esse jogo aconteceu lá na presença de 35.242 espectadores, que eram, em sua maioria, torcedores do Green Bay Packers, mas à medida que a partida foi tomando aquele rumo que a gente agora sabe como aconteceu, aí eles foram saindo de fininho e tal, até ficar só os Rudettes lá embalando a vitória. Foram 322 jardas totais para o New Orleans Saints, 39 carregadas para 171 jardas corridas e nenhum touchdown. Foram 15 passes de 21 tentados, 151 jardas e 5 touchdowns. Nem James Winston, nem Taysom Hill, que eu acho que participou de uns 2 ou 3 snaps, se não me engano, sofreram sacks, né? Não houve nenhum turnover também, cometendo 6 faltas para 36 jardas, o que é um ponto muito positivo, já que em todas as temporadas a gente vinha começando com um problema de faltas horrível, e já começamos bem nessa temporada em cima dessa questão. Chama aqui atenção também para 2 conversões de 2 em quartas descidas, inclusive uma quarta para 7, que o Sean Payton na metade do campo chamou e deu certo. E o Saints controlou absolutamente o relógio. Foram 34 minutos de posse de bola. Só no primeiro tempo foram 21 minutos, né, de posse de bola do Saints. Tamanha o controle, né, o domínio que o Saints teve dessa partida. Sobre os jogadores, o James Winston, 14 para 20, 148 jardas, 5 touchdowns, se tornando o primeiro quarterback da história até a marca de 5 touchdowns com menos de 150 jardas. Nenhuma interceptação, nenhum sack, um rating de 130.8 e 6 corridas para 37 jardas. No jogo terrestre, Alvin Kamara, lógico, o destaque, 20 carregadas para 83 jardas, 3 recepções para 8 jardas e um touchdown. Deontay Harris teve 2 recepções para 72 jardas e um touchdown de 55 jardas, um belo lançamento aí do James Winston. Do lado da defesa, o Paulson Adebo e o Williams se destacaram, né, com uma interceptação cada para cima do nosso glorioso Aaron Pipoquinha Rodgers, e o Passanhon e o Davenport com um sec cada ali também deram um cartão de boas-vindas ali para a temporada de 2021 para o senhor Rodgers. Bom, eu começo perguntando a vocês, senhores. A pergunta que ecoa depois dessa lavada, né? O Packers jogou muito mal, o Saints que jogou muito bem, ou foi mais ou menos uma mistura das duas coisas? O que vocês acham? Olha, assim, assistindo o jogo,
uma coisa que é impressionante assim, no time do Saints é a execução de jogadas. O Saints executou tudo perfeitamente, a defesa errou muito pouco. Eu acho que um drive que foi ruim da defesa foi aquele do field goal, né? No pior drive da defesa a gente tomou a pontuação, que foi onde tivemos alguns problemas de comunicação e tudo mais, né? A gente caiu naqueles bootlegs, naqueles fakes. Talvez foi o único drive que isso aconteceu. E também o Aaron Rodgers acertou um belo passe, né? Pro Davante Adams. E teve o primeiro drive depois no segundo quarto também, que aí acabou resultando na interceptação, né? Que foi quando o Packers caminhou mais. Mas, cara, eu acho que o Packers foi surpreendido porque o Saints executou muito bem, principalmente ofensivamente. Acho que defensivamente esperava-se que o Saints fosse bem, porque o Saints vem de ser uma das melhores defesas da liga do ano passado, né? E apesar de perder alguns jogadores, a espinha dorsal do time tá lá. E a gente ainda contou com a volta do Con, por exemplo, que é um cara que eu nem esperava que já tá pronto e simplesmente voltou voando. Então, eu acho que a defesa executou muito bem e o ataque acho que surpreendeu, porque a gente esperava as dificuldades contra a linha defensiva do Packers, né, que a gente já tinha tido no ano passado. E o Winston conseguiu executar o plano de jogo sem cometer erros, né? Jogando a bola fora quando necessário. Uns passes esquisitos, mas nenhum passe, tirando aquele que deram a falta lá, nenhum passe ele correu muito risco, mas eu acho que foi surpreendendo a execução ofensiva do Saints, né? A linha ofensiva do Saints correndo com a bola, o Saints correu para quase 200 jardas, assim, né? É claro que acho que 40 dessas jardas são 37 jardas são do Winston, né? Escapando do pocket, que é um mérito dele, de leitura e de capacidade atlética, mas assim, mesmo assim são 140 jardas. O Tony Jones e o Kamara tiveram médias de quase 5 jardas por tentativa, e isso é impressionante, né, jogando contra uma linha defensiva forte. Então acho que a execução ofensiva do Saints, e com essa pressão de estar sem o Drew Brees, acho que surpreendeu o Packers, e ofensivamente o Packers não conseguiu executar aquele jogo de bootleg que caiu muito bem no ano passado, né? Se a gente lembrar, quando o Saints sofreu mais, foram nos play actions, e o Robert Tonyan foi um cara que teve muito espaço naquele jogo, e nesse jogo, claramente o Saints estudou, o Saints estava vendo, os linebackers estavam muito bem, o Zach Ball fez uma ótima partida, e não tinha esses buracos, assim, jogadores livres, fugindo das formações, né? O Saints acompanhou muito bem isso, e isso parece que tirou as válvulas de escape do Packers, e quando tirou essas válvulas de escape, o Packers ficou previsível e principalmente precisou lançar a bola em profundidade, né? Eles estão com a linha baqueada, né? O Bakhtiari, se não me engano, ele só vai voltar daqui 5 semanas. Eles tiveram que fazer algumas movimentações, jogaram com 2 calouros, e como o plano de jogo não encaixou, como eles tiveram que jogar um jogo mais simples e direto, a nossa linha defensiva, mesmo com jogadores muito jovens, dominou. Então o Packers não teve espaço para tentar passes longos, né, para buscar o Davante Adams, para buscar o Lazard, que machucou muito o Saints ano passado. Mas o Packers ficou um time muito preso. O Packers não correu também com a bola, né, o Aaron Jones não apareceu. E essas válvulas de escape, acho que pro tight end, esses leaks, né, acabaram não funcionando. O Saints executou muito bem defensivamente, a comunicação foi muito boa em 95% do jogo, e são vários fatores, mas olha, o Saints jogou uma partida taticamente e tecnicamente perfeita para mim, assim. Não tenho que se cobrar. Quando a coisa apertou, o time soube se virar, tanto defensivamente como ofensivamente, né? Causou turnovers, sacou, colocou pressão, né? No Rodgers, assim, cara, é difícil você tirar o mérito do Saints, né? A galera ficou muito nessa ideia de o Packers que não jogou bem, mas o Packers não jogou bem porque o Saints matou o Packers de fora a fora dentro do jogo. Os mismatches que aconteceram no jogo passado, né, que o Saints perdeu, não aconteceram nesse jogo, e o Packers não soube achar respostas para a defesa do Saints. E olha que a nossa defesa teve problemas de lesão de fora a fora, né? Então, muito mérito do Dennis Allen para travar esse ataque e manter, e muito mérito também do ataque do Saints, a execução,
para manter o Aaron Rodgers fora de campo. Eu acho que é muito mais mérito do Saints do que qualquer outra coisa. E aí, Ivan, concorda? O que você acha? Assina embaixo, né? Mais uma vez, o Igor, né, destrinchando o jogo aqui pra gente, dando um show aí. Cara, é basicamente isso. Eu acho que muito disso, os jogadores do Saints, assim, eu sinto, parece que foi algo meio que eles levaram pro pessoal, sabe? Tudo que envolvia a partida, né, a conta aí extracampo do Furacão e tudo mais, o Saints entrou com muita, mas muita vontade de ganhar. E o Aaron Rodgers disse que o Packers entrou de salto alto, né? Talvez isso tenha acontecido um pouco, sim. Talvez eles tenham subestimado um pouco o Saints. Talvez ele entrou nesse hype aí de que o Saints já não era mais ninguém, sem o Breeze, pipipipopó. Mas a questão é que a vontade que o time entrou, né? O que esse time demonstrou dentro de campo aí, do começo ao fim, literalmente, né? No final, até no último drive ali, acabamos conseguindo parar o Jordan Love. Então, eu acho que foi crucial, sabe? Esse time do Saints, a gente sabe das potencialidades, a gente sabe, já falou várias vezes aqui, que óbvio, tem certeza na principal posição do time, né, que é a mais importante, assim, de quarterback, mas que a gente já sabia que caso tivesse um desempenho, não precisava ser incrível, decente, a gente teria condições de competir. A gente sabe que o redor do time, tudo que envolve aí, tanto no ataque quanto na defesa, mesmo lesionada, a gente sabe que tem muito talento essa equipe. E só que mesmo assim, né, seguiam nos subestimando, mas não é justificativa para um 38-3. Com certeza, a gente pensar, pô, o Saints poderia, sei lá, se fazer uma partida impecável ou perto disso ganhar o jogo, mas o que a gente viu foi um massacre, né? Foi um massacre de cabo a rabo do jogo, do começo ao final, com toques, tinques de crueldade mesmo, porque foi basicamente um time só jogando a partida inteira. A defesa foi incrível mesmo, na pressão, aproveitou muito bem. Eu tinha falado na minha coluna lá que a parte que a gente que poderia mudar o jogo, né, seria a linha ofensiva do Packers. A gente conseguiu pressionar muito, muito bem o Aaron Rodgers. Tivemos aí a lesão do Davenport, né, mas já a gente fala um pouco mais sobre. Mas no geral, assim, foi muito, muito interessante ver os jogadores na defesa dando tudo de si mesmo. O Zac Baun, como o Igor já comentou aí, foi o líder em tackles do time, teve 5 tackles, mostrou aí, né, que tem potencial para jogar aí ao lado do Demario Davis. Paulson Adebo, né, foi o único jogador da defesa, o Paulson Adebo, que jogou 100% dos snaps, até pelas condições aí que a gente tem, pelas deficiências na posição de cornerback. Teve uma interceptação na sua estreia, né, o que é algo muito, muito louvável aí, apesar de termos vários poréns com ele ainda. Mas no geral, cara, é isso aí. Foi um time que destruiu mesmo o Packers. Óbvio que tem um demérito do Packers, não consegui, como o Igor disse aí, não conseguiu responder às mudanças do time, as adaptações do Saints, não conseguiu, entrou um pouco de salto alto talvez, mas eu acho que nada tira, né, o que o Saints fez. O Sean Payton, mais uma vez, né, a gente falava que é muito do Sean Payton colocar em prática aí o que a gente sabe que ele pode fazer, a sua genialidade no ataque, a sua criatividade, né, que a gente via muito quando o Breeze não estava em campo, né. Quando o Breeze estava em campo, o Sean Payton confiava muito no Breeze, né. Tem até a estatística do play action, acho que se eu vou deixar para você falar, será que você estava comentando antes, pode falar de uma forma um pouquinho melhor. Mas a questão é que ele abriu de fato o playbook, foi bem criativo, a corrida funcionou, e quando a corrida funciona, facilita a vida de qualquer QB. Jameis Winston não precisou de muitas jardas, só fez o básico literalmente ali, mas o básico acabou terminando com 5 touchdowns. Não, eu vou corrigir o que eu falei agora, né? Porque tiveram alguns passes sensacionais. Touchdown pro Deontay Harris foi incrível. Então, o Juwan Johnson apareceu muito bem. Então, assim, é bem legal a gente ver esses jogadores que vão aparecendo conforme
conforme a necessidade, né? Quem tá entrando pra suprir as lesões e tudo mais, tá entrando muito bem. Então, essa estatística, né, que você citou sobre o play action, que na temporada passada o Drew Brees teve 14% das chamadas apenas de play action. E só ontem o James Winston já teve 35% dessas chamadas. E nessas chamadas, que foram 7, né? Foram 5 para 7, 84 jardas e 2 touchdowns. Então, era uma coisa que a gente sempre criticava, que eu já falei algumas vezes, não lembro se em podcast ou mais onde, em algum lugar, que uma das minhas críticas ao Sean Payton era o pouco uso desse play action, porque sempre funcionava bem. Por quê? Porque o Saints é um time que corre muito bem com a bola. Então, e você usar o play action justamente para surpreender o adversário, para não dar aquela leitura de cara para ele, para a defesa, é importante, e isso era uma coisa que achava uma falha assim, do Sean Payton. Espero que ele esteja corrigindo isso, ou que ontem seja uma amostra disso, né? Eu concordo com tudo que vocês falaram, e principalmente nessa questão de execução. O James Winston não só teve a questão de, como você disse, né, pegar ali o que o jogo terrestre vinha trazendo e complementar, mas com tomadas de decisão, escapando de sacks. Os passes dele para touchdown são incríveis. O primeiro passe, ele escapa da marcação ali, ele já ia tomando o sack, e ele consegue fazer o passe na medida para o John Johnson. Enfim, eu até vou aproveitar, né, esse gancho para levantar essa bola para vocês. Dá para sonhar com playoff vendo esse Saints de ontem e vendo esse James Winston? Eu vou falar primeiro aqui, porque eu acho que, ao meu ver, é algo óbvio. Eu juro, eu já achava que a gente era time de playoff com o Winston decente antes de jogar. Era só o Winston ser decente. Se o time jogar desse jeito, a gente é time de playoff com certeza. A gente tá aí pra brigar pelas primeiras vagas de wildcard. Não vou falar divisão ainda. Tenho muito respeito agora pelo Buccaneers. Mas se o time jogar assim, não vamos vender. Não vai ser fácil ganhar da gente, não. Obviamente, né? Há de se esperar. Foi só um jogo, mas baseado nisso aí, se as minhas expectativas já eram relativamente altas, assim, de conseguir chegar aos playoffs, eu acho que são maiores ainda agora. Cara, a gente debateu muito isso, né, antes, passa muito por evitar o que o Winston tem de pior, né, e parece que ele tá bem concentrado em diminuir os erros. Talvez ele não seja aquele Winston que solta e faz aqueles passes profundos bonitos o tempo todo, com uma frequência tal qual ele fazia em Tampa. Mas ele parece estar bem concentrado em diminuir os erros, e isso me deixou muito feliz. Eu não sei se vocês viram, fizeram uma pergunta para ele do jogo de ontem, falaram, qual que foi a jogada que você mais gostou, que você ficou mais feliz de executar, ou o meu passe que você fez a melhor jogada. Aí ele fala o nome da jogada, né? E é uma jogada que ele joga a bola fora. Daí ele explica, né? Ele fala assim, olha, quando a gente treinou, eu fiz essa mesma jogada e eu fui interceptado no treino, né? Então eu falei assim, eu quero executar essa jogada de novo. Se ela for chamada e ela não der certo, eu vou jogar essa bola tão alto que nem o Shaquille O'Neal vai conseguir pegar. Então, assim, isso prova um amadurecimento, né? Essa ideia de não forçar a jogada. Se a jogada não tá lá, joga fora. Conseguir correr, ele é atlético, corre. Não conseguiu? Cara, toma um sec e vive pra viver outro dia, sabe? Eu acho que esse amadurecimento do Winston que demorou, apesar de todo o talento que ele demonstrou, talvez esteja chegando. É claro que é uma amostra de um jogo, a gente deixa isso bem claro. É um jogo e tudo mais. Mas mostra que ele tá trabalhando nisso. Vão vir interceptações bestas, vão vir jogadas malucas, mas ele executou o gameplay muito bem, e quando as coisas saíram do controle, né, as pressões que vieram, né, porque a gente teve problemas na linha, o McCoy sai, o Ruiz vai para center, aí a gente coloca o Throckmorton, que é um cara que veio de Oregon no ano passado como undrafted, e assim, não tinha jogado basicamente na NFL,
Então, houveram problemas de pressão, algumas vezes a proteção que foi bem em alguns momentos, umas 3 corridas do Winston, né, ela deu uma quebrada, ele soube lidar com isso, não quis soltar a bola, correu o risco de um fumble, enfim, conseguiu sair disso e não soltou essa bola maluca pro fundo do campo, né, então passa muito por ele essa questão da gente ir pros playoffs, acredito eu, e pelas lesões, né, essa questão da lesão é que me pega, né, a gente já teve a lesão do Lattimore, e teve a lesão do Davenport de novo, né? O Davenport, pra variar, se machucou. Dessa vez ele machucou outra parte do corpo, porque aparentemente ele vai descobrindo novas partes para sofrer lesão. Mas se a gente conseguir manter uma estrutura, esse time é muito competitivo, né? Esse time tem 2 All-Pros, né? Apesar de não já estarem em outra fase da carreira, mas o Demario Davis vive a melhor fase da carreira dele há 3 anos. E ontem deu para ver que ele tá na mesma velocidade. Marcus Williams com uma partida excelente. Aí você tem um calouro que chega e faz o que faz. Você tem o Zach Baum, que está no seu 2º ano, né? Basicamente o ano de calouro dele, né? Porque ano passado ele ficou só treinando e tá voando em campo desde a pré-temporada. Então tem uma defesa muito sólida. Um ataque com uma linha ofensiva que tem uma das melhores duplas de tackle. Tem o Kamara, que é um dos melhores running backs da liga. Muitos jogadores jovens chegando, né? Ainda tem a possível volta do Michael Thomas, o Tre'Quan Smith deve voltar também durante a temporada. Se o Winston conseguir manter um nível de jogo que ele não prejudique o Saints, eu acho que o Saints briga o playoff. Apesar de a gente viu ontem que a NFC vai ser um inferno a briga por playoffs. Vai ser muito difícil. Mas eu acredito que o Saints vai brigar sim. O Saints é um time muito competitivo. Se o Winston não for um maluco que a gente conhece, se ele for menos maluco, porque maluco ele vai ser. Se ele for menos maluco, a gente briga, né, e briga pra incomodar, assim. A gente já pegou o Packers, que é um time que tava na final da NFC, e a gente fez o que fez, né? Então, vamos ver os próximos capítulos, mas eu já acreditava que o time brigava, igual o Ivan falou, igual o Ivan também, eu acreditava que o time brigava por playoff, e ontem foi uma amostra de que é bem possível incomodar times que estão mais estabilizados na NFC. Vocês foram brilhantes na análise, porque assim, é muito difícil comentar sobre esse jogo de ontem, uma vez que, até como o Caio cita na coluna dele no pós-jogo, também de forma brilhante, que era um jogo que tinha tudo para dar errado. Você tá jogando em casa, mas fora de casa, e aí tá sem o principal wide receiver da equipe, que vai ficar 6 semanas fora. Um quarterback você não sabe o que é que ele tem para dar ainda. Um dos cornerbacks, que era o que vinha treinando né, durante a pré-temporada, se lesiona, fica fora do jogo. Você tem que jogar o calouro já no fogo contra um contender, um Super Bowl contender, Green Bay Packers. E aí, no começo do jogo, o center, que é o Eric McCoy, que com certeza também tem um futuro brilhante pela frente, se lesiona, a gente já joga um segundanista para poder fazer a função de center, entra o Throckmorton lá e faz uma partida muito legal. Ali, os principais wide receivers, todos undrafted, free agents, e assim... Realmente, assim, nem a gente acreditava, e eu acho que vocês conseguiram tirar uma análise dessa partida, que não dá para falar muita coisa, não tem muito o que dizer, porque é um ponto fora da curva, né? Enfim, a gente sabe que a gente não vai ganhar jogos de times tão fortes assim dessa maneira o tempo todo, até porque as outras equipes vão reagir a isso, mas enfim, vamos ver o que vai ser dessas lesões. O Larry Murray, para quem não viu as notícias, tem uma lesão, acho que no dedo, né, e da mão, e vai precisar passar por cirurgia, mas parece que é uma coisa simples, ele consegue voltar em 2 semanas, talvez. O Davenport também não é tão grave, então talvez aí 2 semanas, eles estão dizendo. O McCoy, eu não sei se alguém conseguiu aí ver alguma coisa sobre o McCoy, eu não vi nada sobre a lesão dele. Então, estamos no escuro. Tomara que também não seja muito grave. E no mais, a gente vê como é que vai esse elenco aí caminhar para as próximas semanas. Pelo menos já na semana que vem, o
o Robbie estava cumprindo uma suspensão, né? O cornerback chegou e aí vai poder jogar. Porém, o Davenport o Lattimore não vai jogar, então provavelmente o Adibo é que vai fazer ali também o outside cornerback ele contra o Panthers. Bom, se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa, a gente passa para o nosso pré-jogo desse domingo. Vocês deixaram o convidado falar? Peraí que eu tô recebendo aqui uma voz aqui estranha. Acho que alguém invadiu nossa chamada, gente. Fala, Gé, e aí? Mas vocês deixaram o convidado falar? Vamos ver se ele tá acordado ainda. Convidado? Então, eu não vi muito jogo não, até porque em certo momento o jogo já ganha, obviamente estava assistindo para dar aquela secada, né? E aí é uma derrota a mais, mas aí eu não vi o jogo completo, vi alguns jogos, vi alguns lances. Eu acho que mesmo sem Michael Thomas, com James Winston, eu acho que não é muito esperto dar uma subestimada do Saints. Acho que é um time que tem uma defesa muito forte. Mesmo sem o Imata, né, que ainda não jogou, que ainda vai jogar, não é isso? Pode me corrigir se eu estiver errado. É uma defesa muito elétrica, muito, muito rápida, muito veloz, muito agressiva, e que não vai facilitar muitos jogos, mesmo sendo Green Bay Packers, sendo Kansas City Chiefs. Então não acho muito inteligente dar subestimada no Saints, igual realmente deram nesse jogo contra os Packers. Mas eu realmente não vi muitos lances. James Winston, eu acho que o James Winston, um dos principais defeitos dele é a tomada de decisão. Não comprometeu nesse jogo. O que ele precisou, as jogadas que não estavam lá, ele reagiu bem. Não cometeu nenhum erro grave que ele normalmente errava lá, que ele cometia lá em Tampa Bay. Mas ainda realmente é um jogo, e é a mesma avaliação que eu vou fazer daqui a pouco sobre o Sam Darnold. Apesar de um jogo tranquilo, ainda é um jogo. Mas estou ansioso para esse jogo de domingo, esse Saints e Panthers de domingo, que eu acho que é uma oportunidade boa aí dos Panthers de finalmente ganhar o Saints nesse passado recente aí. A última vitória acho que foi em 2018, mas era o Saints já com o time reserva, já projetando os playoffs. Então ganhar do Saints é bom, mas não teve o mesmo gosto. Eu não tinha chamado o convidado ainda por conta dessa coisa, entendeu? A gente tá falando aqui dessa surra de ontem, e a gente tá numa outra energia. Eu, o Ivan aqui e o Igor, a gente tá numa outra vibe, entendeu? Aí o cara já chega falando que vai ganhar do Saints. Não, deixa a gente ver. Deixa a gente ter um pouquinho aqui de alegria, de felicidade, e depois nós vamos falar de Panthers aqui. Ele vai dissecar tudo pra nós ainda. Você quer falar alguma coisa desse jogo, Gé? Não, só quero falar que não foi o calor, que não sei se vocês já falaram aí, que não foi o calor que derreteu o cérebro do Aaron Jones, Aaron Rodgers, e sim a defesa do Saints, né? O que aconteceu com o Green Bay? Ele simplesmente enfrentou a defesa do Saints e achou que ia ganhar, mas não ganhou. É isso aí. E esse jogo provou como o Saints consegue achar jogador na esquina, no carrinho de cachorro-quente da esquina, botar pra jogar e o cara vai render. É só isso que eu tenho pra falar. Bem lembrado, os caras tomaram um touchdown de um jogador de lacrosse. O Chris Hogan tava jogando lacrosse antes de voltar pro Saints, e os caras tomaram um touchdown dele. É isso aí. Ontem... o Chris Hogan era wide receiver 4 aqui nos Panthers uns 2-3 anos atrás, se não me engano. Pois é. Foi mandado embora, foi pela lacrosse, e com certeza domingo que vem vai ter 2 touchdowns.
É isso aí. Bom, já falamos muito de Saints, já curtimos aqui o nosso momento felicidade extrema, que como a gente sabe, com o Saints dura pouco sempre, afinal de contas hoje já veio notícia de 200 lesões, mas a gente tem que aproveitar, né, esses poucos bons momentos que nós temos aqui com o New Orleans Saints. Vamos passar para o bloco 2 para a gente falar então desse New Orleans Saints versus Carolina Panthers. Na verdade, o jogo vai ser lá na Carolina do Norte, né? Não. Agora vocês... É do Norte, né? Eu sempre confundo, cara. Enfim. Carolina do Norte. Então, e aí... bom, esse jogo vai acontecer às 14 horas aqui do horário de Brasília. E... João, fala aí um pouco, então, brevemente aí do pessoal que chegou na free agency, no draft e principalmente, né, da principal aquisição, que foi o Sam Darnold aí. O que você pode dizer sobre esses jogadores que chegaram e quais que já se destacaram aí nessa pré-temporada e nesse jogo de ontem? Bom, eu acho que a intertemporada dos Panthers foi de bastante altos e baixos, principalmente pelo período de free agents. O draft foi, na grande maioria, muito bom. A escolha 8, o J.C. Horn, cornerback, a gente ficou meio... é bom, mas poderia ser o Justin Fields, mas o coach staff está fechado com o Sam Darnold, então não tinha muito o que fazer. Mas a off-season foi de altos e baixos, os baixos pelas aquisições da linha ofensiva. A gente deu 2 contratos que os jogadores não mereciam, que foi para o Cameron Irving, ex-Chiefs, left tackle, e para o Pat Elflein, left guard, ex-Vikings, ex-Jets também. São 2 jogadores que não são bons, e a gente já esperava que... a gente esperava e espera que esses vão ser os pontos negativos da linha ofensiva. O primeiro jogo contra os Jets mostrou um pouco disso. O restante da intertemporada eu particularmente gostei. Eu não fui um dos haters da movimentação pelo Sam Darnold. Eu acho que o Sam Darnold ainda tem uma lenha para queimar, que ele não conseguiu queimar nos Jets, apesar dele... Na coletiva, né, da semana aí passada, né, da Week 1, ele não apontar o dedo para o que estava errado lá em Nova York, e apontou para si, né? Mas realmente todo mundo sabe que o período de Sam Darnold no New York Jets contou com, né, uma péssimo coach staff, falta de armas, né? O último wide receiver acima da média foi o Robbie Anderson, que está nos Panthers hoje. E nos Panthers ele tem Robbie Anderson, DJ Moore, Christian McCaffrey, jogadores que ele não teve em Nova York. Então eu não fui um dos críticos. Gostei dessa movimentação. A gente perdeu uma pick que o nosso general manager conquistou em vários trade downs que ele deu no draft. Então, no final das contas, não fez muita diferença. Eu acho que as aquisições mais importantes da intertemporada foram na defesa. A gente contratou o Hassan Reddick, ex-Cardinals, um edge muito interessante. Teve 10.5 sacks ano passado, se eu não me engano. Já teve 1.5 ontem contra os Jets. Trouxemos Morgan Fox, que é um jogador de interior, um jogador de linha defensiva, também jogou nos Rams. Teve uma boa partida ontem também. E o AJ Boy, né, que brilhou lá em Jacksonville, cornerback, brilhou em Houston, né, na real. Em Jacksonville viveu de altos e baixos. Que ainda não estreou, ainda não joga domingo contra os Saints, ele está cumprindo a suspensão, está na semana 3, então. Mas na grande maioria foram mais pontos positivos do que negativos. Essa da linha ofensiva realmente ninguém entendeu. São 2 jogadores abaixo da média, com um contrato que poderia ter sido para outra pessoa, para outros jogadores mais interessantes. No draft em si, foram boas movimentações, boas escolhas. A grande maioria já jogou ontem. J.C. Horn jogou, Terrence Marshall. Eu acho que
Quem não jogou foram o Deontay Brown, de Alabama, o guard que foi inativo, e o Brady Christensen também, que foi o jogador de linha ofensiva que também não jogou, mas J.C. Horn teve um bom jogo, primeira escolha, o Terrence Marshall foi pouco utilizado, mas jogou, o Davion Nixon, que é um jogador de interior de linha muito interessante, já teve sack já ontem também. E essa pré-temporada e esse jogo de ontem, acho que mais o jogo de ontem, a pré-temporada, poucos titulares tiveram vários snaps. Então, a primeira impressão mesmo foi ontem contra os Jets. E o que a gente esperava já aconteceu ontem, que o que a gente esperava era o quê? Era uma defesa muito elétrica, uma defesa muito ligada no 220, e foi o que aconteceu. Foram 6 sacks, interceptação, fumble forçado, 8 passes desviados, então uma defesa que estava ligada o tempo todo. O Zach Wilson, coitado, 74% dos snaps de passe ele estava sob pressão. Já foi uma estreia já que meio bizarra, né? 74 dos snaps é bastante coisa. E os pontos negativos foram ali ofensivos. Sandarnold, apesar de não ter tido nenhum sack no primeiro tempo, ele foi pressionado, ele teve que se virar em alguns momentos na presença do pocket, se desvencilhar dos sacks. Aquele touchdown do Robbie Anderson, inclusive, dá para ter isso claro, porque ele tem que andar para frente do pocket, se desviar de alguns caras. Então já se provou o que a gente estava esperando. O ataque foi um pouco mais lento em alguns momentos, mas a defesa do Jets não é ruim. Apesar, eu acho que o grande ponto negativo da defesa do Jets são os cornerbacks, mas tem um front seven interessantíssimo, com o Lewis, Shaq Lawson, o CJ Mosley, e tem bons saves também. Então eu previ no nosso pré-jogo no site que seria 20 a 10, 20 a 14, foi 19 a 14, então foi um jogo mais de defesa. Mas no geral foi isso, nesse primeiro jogo uma defesa muito, muito interessante, muito promissora, e um ataque ainda um pouco mais lento, com uma linha ofensiva bem ruim, bem limitada. Pois você citou essa linha defensiva aí, como é que você acha que os Panthers vão conseguir parar principalmente esse jogo terrestre que entrou muito bem contra o Green Bay Packers aí, e com certeza é uma das principais armas do time? Acha que dá para consertar para domingo ou o Panthers vai ter problema? Então, eu acho que é sempre muito difícil separar bons jogadores, né? O Kamara é um bom jogador, bem acima da média, mas eu acho que dá para limitar, dá para colocar uma pressão no James Winston. Eu acho que o nosso carro-chefe dessa defesa é o front seven, principalmente a linha defensiva. São jogadores interessantes. Os Panthers limitaram os Jets a 45 jardas terrestres ontem, o que é um número bem chocante para um time que tinha o Tevin Coleman, não é um jogador excelente, mas que normalmente bagunçou os Panthers aí nesses últimos anos, né? lá em Atlanta. Bagunçou os Panthers em São Francisco ainda. A linha dos Jets ofensiva não é uma linha ofensiva ruim, mesmo perdendo o Becton agora. O Becton se machucou no finalzinho do terceiro quarto, se não me engano. Mas foi um bom jogo da linha defensiva. Contando com essa contusão do McCoy no meio da linha dos Saints, eu acho que vai ser um confronto interessante, um confronto que os Panthers são capazes de limitar. A rotação da linha defensiva dos Panthers é bem alta. Então, jogou ontem 4 defensive tackles, Derrick Brown, o Daquan Jones, ex-Broncos, se não me engano, Bravion Roy, que é o segundo danista, e o calouro Davion Nixon. Então, 4 DTs rodando bastante. Nos Zés a mesma coisa. Brian Burns, Arthur Gomes Matos, Hassan Reddick, o Frank Louvo, ex-Jets também, e o Morgan Fox. Então é uma rotação vasta.
Isso é bom, porque você vai descansando alguns jogadores, você vai colocando jogadores mais descansados, com mais pilha aí nos jogos, nos snaps importantes. Eu sei que a linha ofensiva dos Saints é muito boa, é melhor que a dos Jets, fato. Mas se os Panthers quiserem ganhar o jogo, eles vão ter que ganhar essa batalha nas trincheiras, porque normalmente os Saints estão bem vencendo os Panthers, essa batalha nas trincheiras aí, dos dois lados, né? Não só da defesa dos Saints, como do ataque dos Saints também. Igor, Ivan, Gé, alguma questão aí, algum comentário que vocês queiram fazer? O dever me chama pra falar de Sam Darnold um pouquinho, né? Porque sou um cara aqui que já foi muitas vezes criticado, né? Mas ele ganhou do Jets, não, brincadeira. Mas a questão é que já venho aqui também fazer minha defesa, né? Que o James Winston, eu acredito que ele tem um potencial maior que o Sam Darnold, como eu provavelmente já devo ter dito em algum momento, mas o extra-campo é o que me pegava para escolher o Sam Darnold ou o James Winston. Mas de qualquer forma, é uma era diferente, né, em Carolina, como o João bem disse aí. Então, eu não vou esperar um jogo fácil, mas também não esperar um jogo fácil contra o Packers. Obviamente, né, você para e pensa, um time que fez 38-3 no Packers, na teoria era para passar o carro, né, no Panthers, mas foi um jogo fora da curva, de fato. O Panthers é um time que vem em evolução já, desde o ano passado. E eu acho que a gente vai encontrar um Panthers diferente dos outros anos, por essa energia defensiva que o João falou, por esse ataque diferente, um ataque talvez que consiga ser um pouco mais vertical que quando era contra com o Ted, né? É um ataque que tem bons nomes, que tem o McCaffrey saudável, né? Pelo menos até a semana 2, espero que por mais tempo que ele consiga ficar saudável. E o McCaffrey já jogou muito bem na partida de ontem. É um jogador diferenciado, assim como o Alvin Kamara, não tem como dizer. São basicamente os dois melhores jogadores aí, se você tem fantasy pra ter, muito provavelmente. São dois jogadores que são acima da média, né? Conseguem fazer coisas muito boas, tanto correndo com a bola quanto recebendo. Então, vai ser um ponto difícil, vai ser um ponto crucial na realidade para o Saints no jogo. Eu acho a gente conseguir, assim como para eles é crucial limitar o Kamara, para a gente é crucial limitar o McCaffrey. Não vai ser fácil, de fato, vai ser um jogo enfrentando um time com uma pegada diferente do Packers, né? O Packers já não tem muita característica de correr muito com a bola. E aí as circunstâncias do jogo fizeram com que eles lançassem ainda mais. Mas o Carolina Panthers consegue geralmente imprimir um jogo terrestre legal, aí, principalmente quando o McCaffrey joga, né? Então vai ser uma ameaça esse ataque aí. Vamos ter que estar atentos, né? Vamos ver se a linha ali que pode ser a diferença, né? Se a gente conseguir se infiltrar na linha deles, vai facilitar bastante o jogo, igual a gente fez contra o Packers. Eu acho que se a gente conseguir pressionar o Sam Darnold e conseguir infiltrar ali para dificultar um pouco mais as corridas do McCaffrey, o Saints tem boa chance de ganhar, mas é fora de casa também, isso conta um pouco. E não espero um jogo fácil assim como foi contra o Packers, como a gente não esperava também. Mas vai ser um jogo interessante. Eu acho que depois da partida dessa semana o Saints ele entra como favorito, talvez até por uma boa margem. Mas eu não duvidaria de ser um jogo bem equilibrado e decidido nos detalhes, porque, querendo ou não, são dois times que estão se adaptando ainda, né? As coisas novas. Aí o Saints talvez tenha um diferencial um pouco a mais aí, né, por ter alguns jogadores entrosados, mas vai ser muito tanto do Saints quanto do Panthers conseguir limitar, né, as potencialidades do adversário ali, que vai ser basicamente o jogo terrestre. Quem conseguir correr melhor com a bola vai sair na frente. Eu concordo, eu acho que você falou muito bem sobre
os Packers e Saints, que os Packers não têm muito costume de correr com a bola, e a circunstância do jogo levou a lançar mais. E é basicamente tudo que a defesa dos Saints quer, né? Você ficar tempo no pocket para a defesa mandar todo mundo e acabar com a paz do quarterback, que aconteceu contra os Packers. E foi o Aaron Rodgers, né? Imagina o Sandarno, coitado. A estratégia provavelmente vai ser bem parecida, né? O Saints vai tentar controlar relógio também para deixar o McCaffrey, né? tá menos tempo em campo. Ontem ele correu para 98 jardas e 89 jardas recebendo, ou seja, quase 200 jardas aí combinadas. A gente vai estar sem Davenport, provavelmente o Peyton Turner, né, que foi a escolha de primeira rodada do Saints, deve vir para esse jogo. Ele foi poupado para o jogo de ontem, já que vinha de uma pequena lesão aí na pré-temporada. Igor, você acha que o Peyton Turner ali, a rotação dessa linha defensiva e os linebackers que foram muito bem ontem, tem fórmula, cara, para parar o McCaffrey? Cara, assim, eu acho que o que pode surpreender os Saints é se o Panthers conseguir esticar esse campo. Eu acho que se o Panthers fizer um jogo muito pragmático com o McCaffrey, o Saints vai deixar essa bola aí ali e vai estar sempre 2 jogadores do McCaffrey, né? É provável que tenha toda uma marcação especial para o Christian McCaffrey, né? A gente já viu isso em outros jogos, e eu acho que a ideia é mais ou menos essa, assim. Se o Panthers for um ataque muito previsível, vai complicar. O Panthers tem as armas para esticar o campo, né? O Terrence Marshall fez uma pré-temporada muito boa, era um cara que o Saints até tinha interesse no processo de draft. É um excelente jogador. Você tem o Robbie Anderson, que é um cara de velocidade, tem o DJ Moore, que é excelente jogador também, que vem de seus altos e baixos, mas eu gostava muito dele, da Universidade de Maryland. Então, a questão é que se eles conseguem fugir dessa ideia do McCaffrey, eu acho que o McCaffrey tem que ser usado como como é que eles usam a palavra? Eu esqueci a palavra, mas enfim, usar ele de desgaste, sabe? Usar ele para chamar a defesa e aí colocar os jogadores do Panthers para jogar mano a mano contra os cornerbacks do Saints, que vão vir modificar de novo, né? Provavelmente o Bradley Roby no seu primeiro jogo, o Adebo ainda é um calouro, né? Um cara que vai ter seus altos e baixos, e aí ainda tem outro fã. Então, assim, se o Panthers conseguir ter tempo de pocket para trabalhar essa profundidade de campo e colocar esses wide receivers no jogo, acho que o playbook se abre e aí fica complicado, porque o time é talentoso, né? Eu gosto muito dos wide receivers. Para mim, eles perderam um dos melhores jogadores de ataque no geral, assim, que é o Curtis Samuel. Eu achava ele sensacional, ele fazia tudo muito bem, né? Vinha da melhor temporada, acabou indo pro Washington, mas ainda tem muito talento aí. Eu acho que isso tem que neutralizar o Derrick Brown e o Brian Burns, para mim, é um dos melhores defensive ends da liga. Ele vem para ser, nos próximos anos, um dos melhores defensive ends da liga. Ele é absurdo. Isso desde quando ele sai do college, todo mundo sabia que ele ia estourar, e eu lembro do Ron Rivera colocando ele para jogar Special Teams e todo mundo tentando entender que loucura o Ron Rivera tava fazendo nessa época. Bizarro. Mas o cara é um monstro. Então, e ele já, ano passado, vocês lembram, ele tem um strip sack contra o Saints, né? Ele é muito bom jogador, é um cara que tem a capacidade ele joga muito baixo, então é muito difícil às vezes marcar ele, né? E isso deu pra ver, eu vi alguns momentos do jogo contra o Jets, e ele joga baixo, então ele joga com essa velocidade, com essa potência, e é muito difícil colocar as mãos nele para controlar, né? Então, a partir do momento que ele tem esse leverage, né, essa capacidade de dar a volta, essa capacidade de escapar das mãos, ele chega com força no quarterback e causa estrago, né? O Derrick Brown também é um mamute, né? Então é difícil para ele, ele é muito forte, ele ocupa mesmo o meio da linha. Isso pode ser uma dificuldade, porque, né, a gente não sabe da questão da lesão do McCoy, mas aí a gente provavelmente vai com o Ruiz e o Throckmorton ali pelo meio. Eles tiveram algumas dificuldades contra o Kenny Clark nesse jogo, as melhores corridas foram saindo por fora dos tackles, né? Oi, Igor. Só desculpa interromper, mas o Sean Payton deu entrevista hoje sinalizando que parece o Will Clapp que vai jogar de center.
E o César Ruiz deve voltar para o guard. Se for assim, o Klepp, troco morto, assim, você coloca uma reserva, né? A linha ofensiva já é difícil, vai colocar uma reserva é duro. Eu preferia jogar com o Ruiz de center e com mais alguém, mas eu acho que como o Saints projeta o Ruiz para ser esse right guard, é difícil, né, ficar tirando ele ainda tá aprendendo a posição, né? Então, entendível, apesar de eu não ser muito fã do menino Klepp. Mas é muito isso. Eu acho que o segundo nível da defesa do Panthers me incomoda. Eu não sou muito fã do Shaq Thompson. Eu acho que o Shaq Thompson veio com uma expectativa muito alta de ser escolha de primeira rodada, e é um jogador que ele não é ruim, mas o teto dele eu acho que ele já mostrou bem claro. O Saints já cansou de explorar o Shaq Thompson em jogadas de passe, tanto com o Tyrande quanto com o Kamara. Então eu acredito que ele vai ser de novo explorado, e tirando ele, assim, o corpo de linebackers não inspira muita confiança. E eu gosto muito do Jeremy Chinn. O Jeremy Chinn é um ótimo jogador. Ele teve primeira metade de temporada passada muito bom, né? Cotado para ser jogador defensivo do ano. Não lembro, ele não foi, né, o calor defensivo do ano. Tô tentando lembrar quem que foi. Não foi o... Foi o Chase Young? Foi o Chase Young, acho que foi. Foi o Chase Young, tinha o Chase Young. Mas o Jeremy Chinn faz um começo de ano muito bom. Tem essas variações como todo calor, mas é um cara que ele é muito rápido pro tamanho dele, tanto que ele flutua pelo campo, né, por conta da sua capacidade atlética. Então, eu acho que é explorar esse segundo nível. Se o Saints conseguir controlar ali o Brian Burns, principalmente o Brian Burns, e escapar entre ali no gaps B, ali entre o guard e o tackle, vai causar problema, porque se abrir o playbook, vai tensionar jogadores que não são, assim, o Jaycee Horn é um calouro, né, é um cara que dá para ser testado. O Jets não conseguiu fazer isso por conta da pressão, mas o Jaycee Horn é um cara talentoso. O Dante Jackson não me inspira tanta confiança. Vamos ver o que o Saints traz para esse jogo, mas eu acho que o Saints vai tentar fazer o game plan vai ser muito base do que foi esse jogo contra o Packers, assim, correr com consistência e deixar e abrir o playbook com screen para Tyrande, chamar uns bootlegs, como o Marcelo falou, já é um ataque que já mostra a diferença, né? O Saints quase 40% dos snaps em play action, e isso faz diferença. Então, acho que vai ter, abrindo esse meio do campo aí com linebackers que já não são muito talentosos, o Saints tende a explorar. E ser explorado essa história. Se conseguir abrir, conseguir esticar o campo do Darnold, eu acho que dá trabalho, porque o Robbie Anderson é um cara talentoso, o Moore também é um cara talentosíssimo, tem o Terrace Marshall, que tende a ser um baita de um jogador. Então, assim, se eles conseguirem tirar, principalmente os linebackers do Saints, que eu acho que talvez hoje seja o núcleo mais forte, mais profundo. A gente teve uma rotação que quase todo mundo participou, né? Com o Ono, o Demario e o próprio Baum, e o Caden Ellis também apareceu. Então, assim, eu acho que tirar esses caras, colocar em dificuldade esse miolo do campo aí, é onde o McCaffrey faz o dinheiro dele, né? Ele é um cara de ter 200 jardas de scrimmage, como a gente já viu. Mas eu acho que usar o McCaffrey como esse cara que abre espaço, que tira a atenção da defesa, e aí conseguir cravar com os wide receivers em profundidade, para mim pode ser o caminho pro Panthers, porque eu acho que o Saints vai vir muito preparado para marcar o McCaffrey, muito preparado. E olho também para ver como o Saints reage depois de uma partida contra o Packers, porque assim, o Saints vinha desacreditado, e a gente sabe que o Saints já teve alguns jogos de entrada de salto alto em campo, e isso pode ser extremamente prejudicial contra um time perigoso e jovem, né? Que o Saints não tem tanto conhecimento sobre o que o Joe Brady vai trazer para campo, né? Quarterback novo, enfim, tudo novo, então tem que ter muita atenção. Para completar, eu acho que realmente o grupo de linebackers dos Panthers e o grupo de safeties, apesar do Jeremy Chinn, não são ideais. O Shaq Thompson a gente vem criticando já tem alguns anos, desde a saída do Luke, né, desde que o Luke Kuechly se aposentou e o Shaq precisou dar
aquela subida no degrau, né? Teve que aparecer, ele não foi bem. Esse começo de temporada contra os Jets, ele jogou o que nunca jogou nos Panthers. Foi uma partida fantástica contra os Jets, foram 10 tackles, sack, interceptação, 3 passos defendidos, o que a gente espera que ele faça. Eu acho que a linha defensiva tem bastante função, tem bastante influência nesses stats dele, mas que ajuda, né? E nos últimos anos as linhas defensivas dos Panthers também não foram muito boas, mas ele nesse começo de temporada deu essa subida no degrau. Eu acho que a secundária ainda não está pronta, né? Falta AJ Bowie, os Panthers, Dante Jackson, tem momentos que eles jogam bem, tem momentos que não. Ontem, contra os Jets, a gente chama ele de chinelinho, porque ele joga bem, aí faz uma cagada e depois se machuca do nada. Ontem teve esse mesmo ciclo, estava jogando bem, 3 jogadas interessantíssimas, depois cagou numa bola que estava marcando o Corey Davis e botou a mão na panturrilha. E vive desses altos e baixos. O J.C. Horn, apesar do touchdown um touchdown do Corey Davis ter sido em cima dele, ele não jogou, ele não estava mal posicionado na jogada, ele estava muito bem, centímetros atrasado. Foi um baita passe do Zach Wilson, uma boa recepção do Corey Davis. Eu acho que os cornerbacks não são tão trágicos igual os linebackers e os safeties. Eu acho que agora, sem o AJ Bowie, o que mais os Panthers vão sofrer vai ser um slot, né, marcando o slot no tight end. Normalmente os Saints gostam muito de passes, principalmente o Bruce gostava muito desses passes no slot. Os Panthers sofrem bastante com isso. Então a gente precisa botar pressão no James Winston para que dê uma facilitada lá pra gente lá atrás. E se der tempo para ele, para qualquer quarterback na NFL, com uma secundária meio mais ou menos, vai ser tenso. E aí, Gé, você tá caladinho aí, o que você espera para esse jogo de domingo depois dessa exibição de gala do Saints? Você acha que a gente vai conseguir manter esse mesmo nível ou o Panthers vai conseguir equilibrar aí a parada? Após o último jogo da pré-temporada, né, ontem, que o Saints fez, agora tem que focar total, né, na primeira semana versus o Panthers, e a gente costumava, agora brincadeira à parte, tem que lembrar que é adversário da divisão e vitória é importante dentro da divisão para motivos de playoffs, e eu sei que a rivalidade não é tão grande como é contra o Falcons, mas temos que lembrar que o Saints, como o João já comentou aí, o Saints costuma perder do Panthers em jogos idiotas, assim, quando a gente acha que o Saints é favorito, o Saints vai lá e perde do Panthers. Então não pode entrar achando que já tá tudo ganho, que tá tudo bonito, porque senão vai fazer igual o Packers, vai cair do cavalo e vai cair muito feio. Então tem que entrar com sangue no zóio e esperar que o Panthers também cometa erros, óbvio, né, também, que não adianta nada só você acertar, mas o adversário também acertar. Então eu espero que seja um bom jogo, e porque, né, a gente gosta de bons jogos, principalmente quando é contra adversários da divisão. E o Saints, depois desse primeiro jogo, tá merecendo fazer um outro bom jogo, apesar de todas as lesões aí que vocês já comentaram. E é isso, né? Eu espero que a gente se dê bem. Até ano passado, eu acho que no primeiro Saints e Panthers, que a gente estava esperando uma sacolada, até foi 27-24. Eu acho que com outro QB ali, se não fosse o fraquíssimo Ted Bridgewater, acho que dava até para beliscar a vitória dos Panthers.
que esse jogo, o Ted Bridgewater ano passado foi uma desgraça. Ele teve 8 oportunidades de ganhar jogos e não conseguiu posicionar os Panthers para ganhar nenhum dos 8. E dos Saints foi um desses. E talvez tenha sido um desses jogos no qual os Saints entraram achando que estava mole, estava fácil e quase, no caso foi quase, caiu do cavalo. Espero que isso aconteça domingo. Começar 2-0 com uma vitória dentro da divisão é muito bom, né? Serve para os dois lados. Serve para os dois lados, mas ligando aqui ao alerta de... Estão falando mal de Ted Bridgewater, isso aqui a gente não vai aceitar. Você pode cornetar o Saints, mas não vai falar mal do Tedinho, não. Não, o torcedor do Saints acabou tendo um carinho especial aí pelo Ted. Fez 5 partidas em 2019 e ganhou todas, né, com a lesão do Drew Brees. Mas a gente sabe, né, que ano passado, infelizmente, ele não teve uma boa passagem pelo Panthers. Vocês sabem melhor disso que a gente. Esses 5 joguinhos aí que foram suficientes para a contratação dele. Exato. Mas, pô, o Tedinho foi só carisma aqui no Saints, então, tipo, a gente acabou criando um vínculo, vamos dizer assim, né? Enfim, mas não deu certo no Panthers e agora vamos ver o que vai ser de Sam Darnold e companhia. Pessoal, mais alguma coisa aí que vocês queiram comentar? Tenha vontade, senão a gente já vai passar para os finalmente. Eu só vou comentar que o Tedinho jogou muito no primeiro jogo contra o Giants, meteu 260 jardas e 2 touchdowns e levou o Broncos pra vitória, vai entender, né? Saudades do meu ex, saudades, beijos. Eu acho que os Panthers tem algum sapo morto enterrado embaixo do Bank of America. E alguns jogadores chegam, não fazem nada, saem e jogam bola. Só da semana 1 tiveram 2. Né? O Ted Big jogou bem e o Joe Sly, o kicker, que foi cortado depois de errar extra point, field goal em pré-temporada, foi cortado. Aí ontem terminou o jogo sem errar nada, 3 field goals, 3 extra points, 4 field goals. Ninguém explica. É triste. E o Sly, você comentou daquele jogaço, foi um jogaço, foi um excelente jogo ano passado mesmo, que foi quem errou, né, aquele field goal no finalzinho, mas também era um field goal muito difícil, até uma chamada que ninguém entendeu, mas tem coisas que o futebol americano, o esporte em geral, né, não explica. 38-3 ontem também ninguém explica. Turma, então vamos passar aqui para os nossos finalmente. Vamos nos despedir depois de falarmos bastante aí sobre Packers, sobre Panthers e uma expectativa muito boa para esse jogo. A gente, né, por tudo que a gente falou, a gente está esperando que seja um jogo bem bacana mesmo, que o Saints não entre de salto alto, né, não tem nada ganho, e que o Panthers também possa responder, mas que no final a gente ganhe, obviamente. Pessoal, palpites, como sempre é tradição aqui no podcast, palpitem. Placar do jogo. Igor. 28-14 pro Saints. Vou deixar o João por último. Ivan. Eu só queria fazer um porém rapidinho que eu tinha esquecido aqui. Alguém tem que tirar a camisa 6 do Aldrick Rosas, cara. Eu acho uma sacanagem alguém jogar com a camisa 6 no Saints. Falta de respeito, hein? Demais, cara. Toda vez que entra esse cara eu fico com raiva, eu torço pra ele errar o chute. Não, tô brincando. Aí vamos lá. Vai ter que tirar a camisa 6 logo, mas eu vou apostar num 27-17. 27-17 Saints. Tá certa a indignação, Ivanzito. Gé. Eu sou péssima para placares, então eu acho que o Saints vai ganhar, como é o Panthers e o Saints, né? Todo esse histórico. Acho que o Saints ganha por um touchdown a mais e um field goal a mais. Então 7, 8, 9, uns 9 pontos de diferenças aí do
do Panthers. Entendi. E você, João, quanto você acha que vai ser esse placar aí? Agora vamos ver, né? Eu acho que vai ser um jogo de... Não vai ser um tiroteio, vai ter mais boas atuações de defesa do que ataque. Mas é óbvio que vai ter vitória dos Panthers. Eu vou no 24-21. 24-21 tá bom. Voltar a ganhar nos Panthers. Ganhar dos Saints é bom. É bom. É bom porque é uma coisa que não acontece com muita frequência, né? Então vocês têm que comemorar mesmo. Eu vou de aí uns, acho que 24-20. Eu acho que vai ser um joguinho apertado também. Mas acho que dá pra gente levar essa sim. Mas enfim, o Saints é essa maluquice. Depois de um 38-3 perder também domingo, não me surpreende mais. Bom, pessoal, é isso. Eu queria agradecer muito o João por estar aqui, por falar com a gente, por aceitar as piadinhas, por fazer as piadinhas. E, enfim, João, dê o seu adeus aí e, aliás, vamos até logo, né? A gente espera que você também possa voltar para fazer a segunda parte, aí, o segundo jogo contra o Panthers. E aí deixe também as redes sociais para a gente acompanhar o trabalho de vocês aí e conhecer um pouco mais. Bom, muito obrigado aí pelo convite, por abrirem aí o portal de vocês, para trazer um pouquinho do Panthers, essa rivalidade divertida. A gente lá no Twitter, nós somos o Panthers _ Brasil, no Twitter onde a gente acompanha aí passo a passo os jogos. E temos nosso site que é panthersbrasil.com, onde a gente traz aí pós-jogo, pré-jogo em texto e mais 2 podcasts semanais aí também. Muito obrigado aí, galera. A gente que agradece, pô, muito legal. Sempre bom ver o pessoal produzindo bastante conteúdo aí sobre futebol americano, de forma independente, sem passar paninho e sem ficar colocando quarterbackzinho, pipoqueiro em pedestal, né? Enfim, Igor, aquele abraço. Abraço, galera. Isso aí, agora eu tava animado pra ver um joguinho show americano, agora eu tô pronto pra ser decepcionado pelos Saints. Vambora. Eu acho que esse tem que ser o título do podcast. Estamos prontos para amar de novo e nos frustrar de novo. Ai. Gé, abração pra ti. Valeu, galera. Eu entrei mais tarde que eu tava em aula e meu professor não parava de falar. Como era aula do TCC, não podia abandonar assim, né? Mas agradecer ao João por ter aceitado o convite. A casa é tua, volte quando quiser. Mande um abraço para todo mundo lá do Panthers Brasil. E você aí que tá nos ouvindo, muito obrigado por nos ouvir. E eu quero falar que o jogo de ontem, apesar de ser o jogo do Saints, este vai para o nosso amigo William, que o maior corneteiro de todos os tempos está muito feliz com o resultado de ontem, então é isso. É uma ótima lembrança, para quem não conheceu o William, né, não teve essa oportunidade. O William era um dos nossos torcedores aí mais participativos, estava lá no grupo do Telegram com a gente. Infelizmente, mais um que essa doença maldita levou, né? Fica aí também dedicado todos esses nossos podcasts, essa temporada e nas outras para ele. Com certeza está nos ouvindo aí, como a Jéssica diz, onde quer que ele esteja. Ivanzito, até mais, cara. Até a próxima. Até mais, Xará. Até mais, galera. Agradecer aí o João por ter aceitado o convite. Sempre bom ter gente aqui para falar dos nossos adversários com convicção e tudo mais. Cara, é isso. Vamos entrar no trem do hype de novo. Quero ir lá, buzinando lá na frente. Tô pronto para me decepcionar mais uma vez. Vambora. Valeu. E com esse espírito todo
essa expectativa altíssima que a gente se despede de vocês, pessoal. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Quem ainda não está seguindo, não sei como é possível um torcedor do Saints ainda não está seguindo a gente no Instagram, no Twitter e no Facebook, mas, né, sempre bom avisar o pessoal que está mais vivendo no mundo da lua. @MundoRudet no Instagram, @SaintsBrasil09 no Twitter e Saints Brasil no Facebook. Você vai digitar lá na busca, é o primeiro resultado que aparecer, é nós. Clica lá em seguir, né? No Facebook, eu sei que tem um tempo que eu não entro no Facebook. Enfim. E o nosso blog, mundorudet.wordpress.com. A gente está sempre com notícias, com traduções, com textos. O Caio ontem já voltou com a sua coluna tradicional de pós-jogo, excelente, falando desse Saints e Green Bay Packers. E é isso, pessoal. Mais uma vez agradecer a audiência e até o próximo programa. Who Dat?